Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. O Thomas é o tomate. Ei, olha! Apareceu do nada, eu sumi quando não tava e apareceu agora. Apareceu agora, né? Ok. Tá bom. Sabem, né, como é que é aqui. É assim. Meu nome é Kelly. Aqui a gente veio trazer para vocês dicas de leitura, dicas de algumas reflexões que a gente pode fazer a partir dessas leituras. E hoje a gente trouxe uma história da Clarice Lispector em homenagem ao centenário dessa autora maravilhosa. A gente não vai ler todas porque a gente ainda tá terminando uma e comprar para os seus filhos. Tá bom? Ah, tá. É que aqui tem uma coletânea de contos. Hoje a gente vai falar especificamente de um dos contos, que é o conto do Mistério do Coelho Pensante, que é o preferido do Tom, né, Tom? Que a Isa está tentando rasgar. É, inclusive. E aí, olha que ideia legal da Clarice. Ela escreveu esses contos pensando nos filhos dela. Ela foi casada com um diplomata, ela viajava bastante por conta disso. E ela construiu a família dela a partir desse ambiente de viagens. Não vai rasgar, não. E aí, ela construiu a partir desse ambiente. A sua maternidade foi exercida assim. Então, ela viu a necessidade de ter alguns momentos de aproximação com os filhos dela. E é engraçado que nessa história, o Coelho Pensante, ela diz isso. Ela começa falando assim, olha só, eu vou deixar aqui várias lacunas para vocês, pais, leitores, né? Você, avó, que está lendo para o seu neto, você, pai, mãe, que está lendo para os seus filhos. Ela fala que este momento da leitura é um momento para você passar junto com a sua criança. Então veja só como ela começa. Essa história só serve para a criança que simpatiza com coelho. Vocês gostam de coelho? Sim, você simpatiza com coelho? Exato. E aí ela diz, Pedro e Paulo, meus filhos, que são filhos dela mesmo, gostam de coelho. É uma discreta homenagem a eles ali. Coelhos, aqueles que nos deram muita dor de cabeça e muita surpresa de encantamento. Então eles tiveram ali uma experiência com coelhos que trouxe, na verdade, muita experiência para ela. E aí, ó, como a história foi escrita para exclusivo uso doméstico, deixei todas as entrelinhas para as explicações orais. Então ela diz, ó, foi escrita exclusivamente para que você leia com a sua criança. Então eu vou deixar várias entrelinhas para que você preencha na hora que você estiver lendo essa história. Então é uma experiência bem interessante, né, filho? É, assim. Então ela fala assim, pois olhe, Paulo, você não pode imaginar o que aconteceu com aquele coelho. Ela conversa com os filhos, né, a partir da história. E aí ela fala assim, se você pensa que ele fala, está enganado. Ela diz, coelho não fala, mas coelho pensa, né, Matias? E como é que ele pensa? Ela fala que ele mexe o nariz rapidinho. Até vermelho. Até ficar vermelho, rosinha. Então por isso que o narizinho do coelho é rosinha, porque ele mexe tanto que fica até vermelhinho. E ele mexe tanto porque ele tá pensando, né? Interessante, não? E aí ela diz assim, desconfio que você não sabe bem o que quer dizer natureza de coelho. Aí ela vai conversar sobre a natureza de coelho, porque coelho tem muita dificuldade de pensar, porque ninguém acredita que ele pense. Do que será que ela tá falando? Por que ela tá falando que o coelho não pensa, né? Ó, Izzy só olhando as figuras aqui, ó. E aí a gente vai seguindo essa história. Não é uma história curtinha para você ler assim de uma vez só com as crianças pequenas como eles. Você tem que ir lendo aos poucos, dia após dia, e aí ir refletindo com eles sobre essas questões. Ah, será que o coelho pensa? Como é que o coelho pensa? Só o do coelho que é rápido. Só o do coelho que é rápido. O da galinha e o do peixe não são tão rápidos assim. A gente ainda não terminou as outras, só essa. Ela vai pensando sobre essas relações da natureza de coelho, como o coelho pensa,
como que as crianças interagem com o coelho, será que o coelho é inteligente? E aí a gente vai conversando com as crianças enquanto a gente vai contando essas histórias e ela faz essa referência ao narizinho dele, então toda vez que o coelho estiver mexendo no narizinho, a criança olhar para o coelho mexendo no narizinho, ela vai lembrar, olha, então é assim que ele pensa, então nesse momento aí o coelho deve estar pensando. Vai contar dessa parte que o Joãozinho começou a fugir, não foi, Matias? Por que ele começou a fugir? Porque ele queria comida. Aí ele só saía da gaiola para visitar a namorada que era enjoada. A namorada dele, né? Então, o que eles começaram a fazer? O Joãozinho, ele começou a querer fugir. Então, toda vez que faltava comida na casinha dele, ele começava a fugir. E aí eles falaram assim, então a gente não pode deixar mais faltar comida na casinha do coelho. Vamos então deixar ele sempre com comida. Depois ele começou a fugir, por quê, filho? Pra ver a namorada dele, que é enjoada. Que ela disse que era meio enjoada, né? Aí ela começa a dizer, ele fugia. Mas depois que a gente deixou comida pra ele de sobra, ele começou a fugir por motivo nenhum. E aí a gente imagina que tenha sido para ficar vendo essa namorada dele para fazer vários poeminhos. Uma história bem bonitinha, não é tão simples de ler, como nada da Clarice é tão simples assim, né? Consegue ser bastante complexa, mas vale muito a pena introduzir já uma leitura dessa, de uma autora clássica brasileira. É isso então que a gente tem para hoje, essa dica de hoje em homenagem ao centenário da Clarice Lispector. E a gente tem um monte de livros. Que bom. Vai falar beijo? Leia para os seus filhos. Isso mesmo. O da minha mãe. Compra com o link da descrição. Até mais. Tchau, tchau.